Bom dia a todos. Meu nome é Gabriel Silvestre. Eu vou fazer o vídeo relatório aqui do nosso grupo e vou apresentar para vocês então um experimento que a gente nomeou de determinação da densidade de um líquido pelo princípio de Arquímedes. É, Esse vídeo ele vai ter mais o intuito de mostrar como a gente realizou o experimento, apresentando algumas imagens, né, dos materiais que a gente utilizou. A gente não vai detalhar tanto algumas coisas como incertezas, esse tipo de coisa aqui que já estão mais detalhadas no relatório. Então, assim como o professor mesmo solicitou, a gente vai focar mais nos materiais e métodos, e mostrar para vocês aqui como a gente realizou o procedimento experimental. Então, vamos lá. Para começar, vamos falar sobre o princípio de Arquímedes. Então, todo mundo aqui já percebeu, se você já entrou na piscina, né? Que quando a gente entra na piscina, a gente sente que nosso peso diminui, né? A gente se sente mais leve dentro da piscina. Ou alguma vez você colocou um objeto de plástico, ou até mesmo um cubo de gelo na superfície de um líquido, né? Você percebe que ele boia ali. Então, esse tipo de problema, essas questões, elas podem ser explicadas pelo princípio de Arquímedes, né? Que ele é definido por essa relação, essa equação aqui, que é a equação da força de empuxo, né? Então, o princípio de Arquímedes, ele sugere que ao mergulhar um sólido em meio líquido, inteiro ou parcialmente, é possível observar o deslocamento de certo volume de líquido em questão e a atuação de uma força descrita pela essa relação. Então, o nosso experimento ele tem como base o princípio de Arquímedes, né? E a partir dele, a gente tem a equação conhecida da densidade, né? Que é densidade igual a massa sobre volume, e a gente utiliza isso para manipular a equação do empuxo e então chegar ao nosso modelo de medição que utilizaremos no experimento, que é esse modelo aqui, essa segunda equação, que é a equação da densidade do líquido que a gente quer encontrar, que faz relação com a densidade do sólido, a massa do líquido deslocado e a massa do sólido, né? Então, o objetivo do nosso experimento ele é determinar a densidade PL da água, né? A partir daquele modelo de medição. Partindo daí, a gente vai para materiais e métodos. Os materiais que nós usamos foi uma balança de resolução 1 grama, uma balança de alimentos, né? 10 moedas de R$ 1. A gente utilizou uma fita adesiva Durex para montar um conjunto dessas moedas, porque a gente pensou que isso facilitaria a medição. A gente utilizou um recipiente de plástico que lembra bastante um becker, que foi onde a gente colocou a água que a gente mediria a densidade. Um fio dental para prender as moedas, né? E uma régua de resolução 1 milímetro para fazer a medição das dimensões da moeda, né? Agora vamos para os métodos, então. O método de medição da moeda foi da seguinte forma: para medir o diâmetro, eu coloquei uma moeda em cima de uma folha de papel e com o auxílio de uma caneta eu fiz a marcação dos limites dessa moeda, né? Depois eu retirei a moeda e apenas fiz a medição dos limites, né? Com a régua, a medição desse intervalo que representaria então o diâmetro da moeda, que a gente encontrou como 2,8 centímetros. Já a espessura da moeda já foi algo mais complicado de se medir, porque teve que ser feito mais ali no manual, não teve bem uma técnica, porque eu não consegui achar uma forma mais fácil de fazer essa medida. Então, eu pedi para tirar essa foto enquanto eu estava medindo. Deu aproximadamente 2 milímetros ali a espessura da moeda e foi assim que eu realizei a medição dela. Já as massas, que já é a parte mais do experimento mesmo. Primeiro a massa da moeda, que na real não é parte do procedimento, é parte do procedimento experimental, mas não é o principal. Aí eu fiz a medição aqui da moeda, da massa da moeda, né? E encontramos 7 gramas, né? Cada moeda media 7 gramas. Daí então vem a parte principal, que é o experimento assim, em si, que eu coloquei o becker com água, né? De volume. Não é importante para a gente, né, saber o volume da água, nem a massa, a gente só precisa saber da variação.
Então eu coloquei já a água no becker em cima da balança e tarei a balança para que quando ela desse o resultado ali da massa em questão, já fosse a variação, né? Já fosse a massa que a gente chama de massa do líquido deslocado, né? Então, para isso, eu peguei a moeda, amarrei na ponta do fio dental e segurei ela dentro do líquido sem que ela tocasse o fundo do recipiente e as paredes do recipiente. Ela não pode tocar o fundo nem as paredes, ela tem que estar totalmente submersa, todas as suas dimensões. Então, basicamente, o experimento foi isso. A gente encontrou que a massa do líquido deslocado era 11 gramas, então, para um conjunto de 10 moedas. A partir disso, a gente tem aqui os resultados, então, né? Que eu coloquei aqui, primeiramente, os resultados das dimensões da moeda e os cálculos, né, de volume, densidade, raio a partir dessas dimensões. Então, primeiro a gente encontrou a massa, até a massa também, né, as dimensões e a massa. A gente encontrou, então, aqui os valores já estão multiplicados, né? Alguns deles multiplicados por 10, e aqui a gente usou um conjunto de 10 moedas. Então aqui a gente tem 0,07, que é a massa de 10 moedas. O diâmetro ele é o mesmo que de uma moeda, claro. A espessura também já está multiplicada por 10 aqui, né? Então a espessura de uma moeda seria de 0,002, e aqui a gente tem de 10 moedas, que é 0,02. A partir disso, a gente encontrou então o volume da moeda, o raio, o diâmetro dividido por 2 apenas, e a partir disso a gente encontrou a densidade, a partir daquela segunda fórmula que a gente apresentou aqui para vocês. A massa do líquido deslocado, eu já mostrei como a gente conseguiu. A incerteza já está explicado no relatório, né? Tipo B, a gente apenas precisa aplicar uma raiz na resolução, mas isso está bem explicado no relatório. E a partir disso aqui a gente aplica, né? A gente já tem tudo que a gente precisa, a gente tem a densidade da moeda, a gente tem a massa da moeda, das moedas, e a gente tem a massa do líquido deslocado. Então, a partir disso a gente joga na fórmula que a gente manipulou no nosso modelo de medição e encontra que a densidade da água é 893, mais ou menos 66 quilogramas por metro cúbico, né? Então a gente acha esse resultado aqui e a gente parte para discussão, né? A gente faz, a partir disso, um teste de compatibilidade, né, das densidades com o valor de referência que a gente tem, que está referenciado. A partir disso, a gente encontra um K igual a 1,58, que é um valor incompatível ao que a gente tinha colocado como limite, que era K igual a 1, e a gente percebe, então, que os valores não têm, o nosso valor encontrado não tem compatibilidade com o valor de referência, né? A partir disso, a gente faz uma análise também é, das dimensões das moedas apresentadas no site do Banco Central, e a gente percebe que tem algumas diferencinhas, né? A gente percebe que eles utilizaram alguns materiais de medição com resoluções menores, e isso trouxe mais precisão para eles, né? Das dimensões da moeda. Para a gente já teve que usar apenas uma régua de 1 milímetro e acabou dando um pouco diferente, mas isso afetando bastante no cálculo do volume e da densidade. E isso podendo ter afetado bastante no valor da densidade que a gente queria encontrar. Por isso, acabou que no final a gente encontrou um valor incompatível e a gente acaba concluindo que o experimento é inadequado, né? Que ele foi incapaz de achar o que a gente queria. Então, a conclusão basicamente é essa: o procedimento experimental que a gente utilizou acabou sendo inadequado, né? A gente conclui que, então, o cálculo das dimensões da moeda, ou até mesmo uma imprecisão da balança, pode ter causado, então, erros experimentais, fazendo com que o nosso valor tenha dado um pouco discrepante do que seria ideal para o nosso experimento, né, em comparação ao nosso valor de referência. Então, basicamente é isso. Nosso experimento foi esse. Espero que tenham gostado e obrigado. Aqui estão as referências e obrigado.